única que o impetrante tem para convencer o magistrado. Então, o processo de mandado de segurança é um processo de tiro curto. Ou eu demonstro o fato imediatamente, ou não é cabível o mandado de segurança. Eu tenho 2 momentos para apurar esse direito líquido e certo. Primeiro momento, tanto para a parte quanto para o juiz. Ele tem que analisar o fato em tese, se em tese aquele fato é líquido e certo ou não. E tem os demais requisitos que eu vou passar logo em seguida. Feita essa análise inicial, se preenchidos os requisitos para o mandado de segurança, o mandado de segurança ele é admitido. Caso contrário, ele deve ser extinto sem resolução do mérito. Somente no segundo momento é que eu vou verificar a subsunção da legislação àqueles fatos apresentados. Ato de autoridade. Esse é aquele artigo também criticado corretamente pelo professor Malê. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial. Basicamente, o que nós temos aqui? O que é autoridade coatora? Autoridade coatora, e obviamente, para definir a autoridade coatora, não apenas esse artigo, mas outros artigos também na lei, a autoridade coatora é aquela regida pelo direito público no exercício de cargo ou função estatal. Exemplo típico, diretor de escola particular. Ela é uma autoridade pública? Não. Mas dependendo do ato que ele venha praticar, ele está investido. Cabe mandado de segurança? Caberá sim. Que praticou o ato impugnado ou da qual emane ordem para a sua prática, com competência para desfazer o ato. Ou seja, a pessoa física investida de poder de decisão que ordena, materializa ou omite a prática do ato concreto impugnado. Na nossa área, nós temos como autoridade coatora, autoridade judiciária ou autoridade administrativa. Vamos começar pela autoridade judiciária. O mandado de segurança sempre foi utilizado na Justiça do Trabalho, na realidade, como um sucedâneo de agravo. Por quê? Como os senhores bem sabem, no processo civil, contra decisões interlocutórias, que alguns chamam de despacho, né, cabe o agravo. No processo de trabalho, não. O artigo 893 da CLT é claro no sentido de que, contra decisões interlocutórias, não cabe agravo no instrumento. Aliás, o processo civil está evoluindo e copia o processo de trabalho. Um dos grandes objetivos do avanço do processo civil é acabar com agravo contra decisão interlocutória. Então, eles vão avançando, só que não dizem de onde está a fonte de pesquisa, né? Então, o tribunal, nesse caso, se limita a averiguar eventual ocorrência de ilegalidade do ato ou abuso de poder. Todavia, a SDI, no caso de Campinas, não pode invadir seara da Câmara, né? Aliás, ninguém pode invadir seara da Câmara, nem o Pleno, né? Ou seja, qual é a função da SDI? É decidir aquele ato, resolver aquele ato e nada mais. Por quê? Quem vai julgar o mérito, quem é o juiz natural para julgar o mérito é a Câmara. Então, essa é a função da SDI. Nós temos nosso dia a dia, tanto para a fase de conhecimento quanto para a execução. Na execução, é muito normal, ou seja, vou discutir a tormentosa questão da penhora de salário, que já está pacificado na SDI de Campinas e SDI do TST, ou seja, não cabe penhora, contra, no meu entendimento contrário, né? Penhora conta corrente, exigência de depósito prévio para despesas periciais e outras questões. E na fase de conhecimento? Normalmente para discutir antecipações de tutela. E aí vem uma questão que eu queria discutir com os senhores. Se o juiz defere antecipação da tutela, é pacífico, cabe mandado de segurança. E quando o juiz indefere antecipação da tutela? A jurisprudência, tanto do TST, e quer me parecer inclusive da SDI, ela de Campinas é um pouco oscilante, é no sentido de que não cabe mandado de segurança. Por quê? Seria um ato do juiz. Data vênia aqui, eu tenho sérias divergências. Eu não posso examinar o artigo 273, que trata da antecipação da tutela, isoladamente.
eu tenho que examinar o artigo 273 do CPC, perdão, por intermédio da lente da Constituição Federal. É aquele veso que nós temos a analisar a norma infraconstitucional como se ela fosse única no mundo. Não. Eu tenho que analisar sob o ponto de vista da Constituição. E a Constituição prevê como garantia do cidadão a razoável duração do processo. E, obviamente, que eu não posso pensar em razoável duração do processo apenas com a sentença. Eu tenho que pensar em todos os atos. E se existe antecipação da tutela, e se forem preenchidos os requisitos da antecipação da tutela, com a máxima vênia, eu não posso entender que é uma mera faculdade do juiz. Por quê? Faculdade do juiz, o juiz defere ou não defere, se tiver com vontade ou não, se quiser ou não. Não é possível que a antecipação da tutela não dependa apenas dos fatos alegados às provas, mas dependa, por exemplo, se o time do juiz ganhou ou não na véspera, se ele está de bom humor ou não, se está feliz ou não, se a noite anterior foi caliente ou não foi caliente. Isso não é possível. Isso não é motivo. Ou seja, na minha modesta opinião, se forem preenchidos os requisitos, o juiz deve conceder. Eu sei que o artigo 273 começa com a palavra poderá o juiz. Mas, por exemplo, Nelson Neri entende que, embora a expressão poderá, constante do CPC, possa indicar faculdade ou discricionariedade do juiz, na verdade constitui obrigação, sendo dever do magistrado conceder a tutela antecipatória, desde que preenchidos os pressupostos legais para tanto, não sendo lícito concedê-lo ou negá-lo pura ou simplesmente. Exemplo típico. Contestação vem com aquela ladainha. Devo, não nego, pago quando puder, estou com problemas, etc. A parte tem o direito, o reclamante tem o direito à antecipação da tutela em relação ao levantamento do FGTS, seguro-desemprego, na minha opinião, é inafastável. Não é faculdade do juiz, não é discricionariedade do juiz. Ou seja, se preenchidos os requisitos, o juiz deve conceder. Se o juiz não conceder, cabe mandado de segurança? Cabe. Então, não é só pela concessão da antecipação, mas também pela não concessão é possível. E a SDI, recentemente, apreciando uma questão semelhante, por maioria de votos, ou seja, inclusive foi apertada, entendeu o seguinte: não, mesmo no caso quando o juiz não concede antecipação, é devida, cabe o mandado de segurança, sim. Em questões administrativas, até agora, a Justiça do Trabalho só apreciou mandado de segurança nas decisões administrativas interna corporis, ou seja, por exemplo, o juiz, o desembargador presidente do tribunal pratica algum ato em relação ao servidor, cabe mandado de segurança? Cabia. Por conta da emenda 45, novas questões vieram para a Justiça do Trabalho. Por exemplo, interdição, lacração de estabelecimento, por autoridade federal, estadual, municipal, até Corpo de Bombeiros, né? Corpo de Bombeiros não defere. Cabe? Cabe, por que não? Multas administrativas, indeferimento de recurso administrativo, aquela questão se recurso administrativo depende ou não do prévio depósito, essa é uma questão pacífica. Registro sindical, seguro-desemprego, decisões administrativas, já falei. Então, como vem, se até então a competência dos seus trabalhos para mandado de segurança era praticamente dos tribunais, para discutir, na realidade, agravo de instrumento travestido do mandado de segurança, agora essas questões vieram para a Justiça do Trabalho, o que aumenta a importância do tema. E chegamos aqui a um ponto interessante. Prefeito pratica um ato em relação a servidor público seletista. Qual é a jurisprudência? Desde o antigo TRF, a súmula 195, dizia que o mandado de segurança não é meio processual idôneo para dirimir litígios trabalhistas. Então, essa é uma questão pacífica. Ou seja, prefeito, por exemplo, dispensa servidor sem prévia apuração. Ou então, dispensa no estágio probatório sem fazer a averiguação exigível. Cabe ao mandado de segurança? Não, não cabe ao mandado de segurança. Eu trouxe aqui duas lições de Francisco Antônio de Oliveira e Carlos Henrique Bezerra Leite. Não vou ler, eu acho que não
não vem ao caso. Mas essa é uma questão pacífica, não cabe o mandado de segurança para decidir essas questões. O que cabe? Reclamação trabalhista. A jurisprudência também é tranquila nesse tópico. Desde 93, o TST já vem entendendo, olha, não cabe o mandado de segurança, é uma jurisprudência atualizada, até aqui não há grandes discussões. O que eu queria trazer à discussão é o seguinte: ok, não cabe mandado de segurança, mas a parte impetrou um mandado de segurança para discutir, por exemplo, uma dispensa de servidor. O juiz pode, utilizando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, razoável duração do processo, ele pode converter mandado de segurança em reclamação trabalhista? Eu não vejo por que não. Aliás, os professores Vanber, Luiz Rodrigues e Tereza Ruda Alvim dizem que eles são o seguinte: não, mesmo no processo civil é perfeitamente possível o juiz converter mandado de segurança em ação de rito ordinário normal. Então, eu não vejo porque, às vezes nós ficamos discutindo aqui se cabe ou não cabe o mandado de segurança, ficamos preocupados com o meio empregado e esquecemos do que está sendo efetivamente discutido. Ou seja, o que o servidor na realidade está querendo? Ele quer, o bem da vida que ele procura é a reintegração. E nós ficamos discutindo páginas e páginas se cabe ou não mandado de segurança, esquecemos da vida dele, da aflição que ele está passando. Então, é possível a conversão? É possível. E se o processo chegou, foi proposto com mandado de segurança, o juiz processou com mandado de segurança, recurso ordinário, e o processo chega à SDI como mandado de segurança. A jurisprudência tem sido no sentido que deve ser extinto sem resolução do mérito. Aí, com a devida vênia, inclusive de minha excelência, porque eu também já julguei nesse sentido, eu tenho pensado muito sobre o tema e eu não vejo por que a SDI também não poderia converter esse mandado de segurança em reclamação trabalhista. Qual o problema? Qual o bem da vida postulado? Reintegração. É possível discutir isso em reclamação trabalhista? É possível. E veja, não vejo motivo, inclusive, para a SDI suspender a reintegração. Nós veremos logo adiante, o requisito do direito líquido certo é superior à verossimilhança. Verossimilhança, artigo 273. Ou seja, se já passou pelo crivo do direito líquido certo, por que não manter a reintegração sob o ponto de vista da verossimilhança? Volta a ação e veja, não há prejuízo nenhum. Por quê? Se no mandado de segurança não é possível a produção de outras provas, na reclamação trabalhista é possível. Se no mandado de segurança existe o prazo de 120 dias, na reclamação não. Ou seja, qual o prejuízo? Nenhum. Pelo contrário, estou abrindo até o leque de discussão. Ou seja, nós temos que começar a pensar a razoável duração do processo como um ponto importante. Com a devida vênia, e repito, de minha excelência, devemos fugir dessa, às vezes dessa busca por metas, né, de nos livrarmos do processo. Nós temos que resolver a lide. A lide tem que ser, esse é o ponto principal a ser examinado. O contrário, eu acho que não é possível. Ou seja, entrou com reclamação trabalhista e transformou em mandado de segurança. Por quê? Se é restritivo, eu acho que não é possível. Também não chego a tanto assim. O prazo é de 120 dias. E o Supremo já entendeu que é um prazo constitucional. É um prazo decadencial. O importante é que ele não atinge o direito material. Ou seja, se for entendido que não cabe mandado de segurança porque decorreu o prazo, continua sendo permitido à parte ingressar pelas vias ordinárias. Apenas impede a autorização do mandado de segurança. Contagem do prazo. O contagem do prazo, o mandado de segurança, é o primeiro dia em que se firmou a tese hostilizada e não a que ratificou. É um problema que nós temos muito na SDI. O juiz determina determinado ato, a parte não impetra o mandado de segurança, posteriormente, lá na frente, ele, ratificando aquele ato, manda cumprir.
Eu tenho que contar o prazo do primeiro ato e não do segundo.